Olá pessoal, antes de começar esse vídeo, meu filho tem um recadinho aí para dar para vocês. Meu pai fez uma pesquisa para você responderem. Clique no link aqui embaixo para respondê-la. É isso aí, tá na descrição. Cliquem aí no link e responda a pesquisa. Um abraço. Olá pessoal, mais um dia de quarentena aqui no canal Advocacia a Jato. Só que hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o nosso curso de Direito Previdenciário gratuito após a reforma. Então você que está assistindo aí esse vídeo pela primeira vez aqui no canal, então saiba que nós temos um curso gratuito de Direito Previdenciário, cujas aulas são colocadas aqui no YouTube, mas por tempo determinado. Se você quer ter acesso a todo o material do curso gratuito de Direito Previdenciário, você terá que acessar o seguinte link que vai estar aí na descrição: www.advocaciajato.com.br/links, certo? Esse link aí vai estar na descrição e vai estar também no nosso Instagram. Você também acompanha a gente aí no Instagram, o @advocaciajatooficial, que lá vai ter esse link e os materiais referentes a todo o interesse jurídico aí da área previdenciária, né? Nós damos muitas aulas lá também nesse período de quarentena. É a forma que eu encontrei para chegar mais próximo do meu aluno, certo? A gente entende a dificuldade de cada um, a gente entende que nesse momento difícil por que passa o país, a gente realmente precisa ser solidário e aí essa informação precisa chegar ao maior número de pessoas, que a gente tenha habilidade aí para poder passar por esse momento tão complicado, não é isso? A aula hoje é o tema 12, aula número 12 aqui do curso de Direito Previdenciário. Nós já tivemos aí mais de 11 aulas, né? Porque nós fizemos algumas aulas bônus sobre os temas de Direito Previdenciário. Então estamos aí no meio do curso, certo? Hoje nós falaremos especificamente sobre um tema que é de interesse de você, advogado. Se você advoga, você precisa necessariamente, advoga na área previdenciária, você precisa necessariamente saber esse tema, que é reconhecer o tempo de contribuição que é reconhecido pelo INSS, que é devido pelo INSS, que o INSS reconhece como válido para fins previdenciários. Então, todos os tempos são 13 períodos de contribuição ou não, períodos de trabalho ou períodos de licença, que são considerados tempo de contribuição para o INSS. Então, muitas vezes você precisa atender o seu cliente lhe chega com uma demanda e a primeira coisa que você tem que fazer quando ele chega a você é saber fazer a contagem do tempo de contribuição, certo? Todo advogado previdenciarista passa por isso. Ele precisa previamente entender a contagem do tempo de contribuição para conseguir entregar ao seu cliente um produto de qualidade, um produto de valor, né? O cliente quer saber quanto tempo de contribuição tem, quanto tempo falta para me aposentar, não é isso? Então, você que é advogado, que pretende advogar na área previdenciária, é sempre bom revisitar esses períodos de tempo de contribuição e verificar se a vida de trabalho do seu cliente se encaixa. É muito importante saber se a vida do seu cliente se encaixa em alguma dessas condições. Porque se encaixando, vai poder entregar para o cliente realmente algo substancial para a sua vida, vai conseguir mudar a vida da pessoa, ele saber que aquele período que ele não fez até contribuição naquele período, mas o INSS pode reconhecer como tempo de contribuição para fins de aposentadoria, tá joia? Então vamos ver, são 13 casos. A primeira situação prevista é aquela mais comum, né? A gente está falando aqui do tempo de contribuição decorrente do exercício de uma atividade remunerada abrangida pela Previdência Social. Então, se o trabalhador exerceu uma atividade remunerada abrangida pela Previdência Social, reconhecida pela Previdência Social, ele pode contar esse tempo como tempo de contribuição. Ah, professor, isso é óbvio. O senhor não está dizendo nenhuma novidade para mim, não é verdade? Só que tem uma coisa. É reconhecido como tempo de contribuição para fins previdenciários, inclusive aquele período anterior ao reconhecimento da atividade como uma atividade abrangida pela Previdência Social.
Veja que interessante. Imagine que a Previdência Social passou por diversas modificações ao longo do tempo. Essas modificações ao longo do tempo acarretaram o ingresso de diversas atividades profissionais no âmbito previdenciário, apenas a partir de uma determinada data. Vou dar um exemplo. Atividade patronal do produtor rural, a atividade do autônomo, né? Essas profissões foram ingressando no regime previdenciário aos poucos. O que é que acontece com aquele trabalhador autônomo, por exemplo, que começou a trabalhar de fato como trabalhador autônomo antes do reconhecimento da sua profissão como uma profissão enquadrada no regime geral de previdência social? Ele vai ficar sem reconhecimento desse tempo. Só que a legislação permite que você reconheça, permite que você conte esse tempo anterior como tempo de contribuição, bastando que o trabalhador ele pague o valor equivalente a essa contribuição em forma de indenização. Veja que maravilha. Eu não incido juros, eu não incido multa. Basta que eu verifique, olha, aquela atividade profissional, ela só começou a ser reconhecida pelo regime geral de previdência social a partir de determinada data. Os períodos anteriores eu posso reconhecer. Então, vamos pegar o caso aqui de um fazendeiro, alguém que tem uma fazenda. A vida toda ele trabalhou na fazenda, ele foi dono dessa fazenda e agora está com 80 anos, 70 anos, quer se aposentar, né? Esse período anterior, ele pode reconhecer, anterior a 1974, ele pode reconhecer como tempo de contribuição. Se não ajuda a somar o tempo de contribuição necessário, porque de 74 para cá ele já teria tempo, se ele contribuísse, pelo menos vai aumentar a possibilidade dele receber uma remuneração maior, um salário de contribuição, um salário de benefício maior ao final, né? Então, todo o tempo de contribuição que você puder somar para o seu cliente vai ser uma vantagem. Você vai pegar aquele período anterior a 74, vai chegar no INSS e diz, olha, eu sempre trabalhei com atividade rural, eu sempre fui fazendeiro, sempre tive essa terra, está aqui o comprovante, eu quero fazer o recolhimento desse período na forma de indenização. E aí vai contar esse tempo como tempo de contribuição. Então, primeira situação de reconhecimento de tempo de contribuição, aquela atividade abrangida pela Previdência Social e mesmo aquele período anterior a essa abrangência, você pode realizar a contribuição na forma de indenização sem juros e sem multa, né? Então, muito bom, primeira situação. Segunda situação em que o INSS reconhece o tempo de contribuição do trabalhador é aquele período de contribuição na condição de facultativo. Ah, professor, também não tem nenhuma novidade com relação a isso. Porque o facultativo, ele contribui para a Previdência e óbvio que essa contribuição deve ser contada para a sua aposentadoria lá na frente. Verdade. Mas algo que não é dito muitas vezes para o trabalhador é que se ele for contribuinte individual, qual a diferença do contribuinte individual para o facultativo? É que o contribuinte individual exerce uma atividade profissional regulamentada e protegida pelo regime geral de previdência social. Já o facultativo não, ele contribui facultativamente porque ele não tem a obrigação de contribuir. Ele não exerce uma atividade profissional abrangida pela previdência social. Então, o que é que acontece com aquele contribuinte individual que está trabalhando, um advogado, por exemplo, está contribuindo para a Previdência mensalmente, ele é obrigado a contribuir porque ele recebeu uma remuneração. Mas cá para nós, o contribuinte individual tem mês que ele não recebe nada. Tem mês que ele não recebe, o advogado não recebe honorários, né? Muitos advogados a início de carreira, lutando aí para conseguir os seus honorários. Vai ter aí um bom conjunto de meses que ele vai ficar sem receber remuneração. Esse período que ele fica sem receber remuneração, ele tem que pagar para poder contar para a sua aposentadoria. Só que esse pagamento, quando feito na condição de facultativo, se houver erro, se houver
um pagamento indevido, você pode pedir a devolução. Então imagine, você é contribuinte individual, presta serviço para uma empresa, e aí num determinado mês você não recebeu nada, você vai lá e paga como contribuinte facultativo para não perder aquele mês para sua aposentadoria. Só que aí depois você fica sabendo que aquela empresa lá que você prestou o serviço, ela tinha que efetuar o pagamento da remuneração do seu trabalho como contribuinte individual naquele mês em que você efetuou o pagamento, né? Então o que é que foi que aconteceu com você? Você pagou uma contribuição na condição de facultativo, porque você não teve remuneração, mas depois descobriu que a empresa que lhe devia pagar naquele momento não pagou. O que é que vai acontecer? Você vai acionar essa empresa na justiça, você vai buscar essa empresa, dessa empresa o pagamento, a empresa vai fazer o pagamento e quando fizer o pagamento vai informar que a competência do pagamento é exatamente naquele mês em que você efetuou a contribuição. Ela vai ser obrigada a fazer o recolhimento da contribuição previdenciária. Ao fazer o recolhimento da contribuição previdenciária, você vai chegar lá no INSS e vai dizer, olha, eu contribuí como facultativo, mas contribuí indevidamente, porque a empresa que tinha que me pagar nesse mês esse valor. E aí vai poder receber de volta a contribuição como facultativo. Isso só acontece na situação da contribuição como facultativo. Então, se você tiver na condição de contribuinte individual, se você tiver um cliente contribuinte individual na sua frente, e ele em determinado mês não paga ou não recebe remuneração, desculpe, qual a orientação que você vai dar para ele? Não contribua como contribuinte individual. Não coloque o código de recebimento de contribuinte individual. Coloque como facultativo. Porque numa eventualidade dele ir buscar uma remuneração a que ele tinha direito, ele pode ir lá e receber de volta aquilo que ele pagou indevidamente, certo? Então, o tempo de contribuição de facultativo é contado para aposentadoria e pode ser usado em favor daqueles trabalhadores que, como contribuinte individual, têm recebimentos sazonais para fechar aí essas lacunas de tempo de contribuição em que ele não é possível a contribuição por conta da inexistência da remuneração. Tá joia? Então, lembrem do facultativo, lembrem da contribuição do facultativo, que ela tem essa mobilidade para o trabalhador. Joia? Terceira situação prevista na legislação como tempo de contribuição para fins de aposentadoria, que o advogado tem que ficar atento, é o período do recebimento do auxílio-doença ou o período de recebimento da aposentadoria por invalidez. O auxílio-doença, assim, aparentemente é óbvio. Se o trabalhador tem que se afastar do trabalho para receber o auxílio-doença, né? O auxílio-doença é um benefício concedido em razão de incapacidade total para o trabalho. Total, mas provisória. Então, aquele período em que ele está recebendo o auxílio-doença é um período que vai ser contado para tempo de contribuição de aposentadoria, sem que o trabalhador esteja efetuando o recolhimento da contribuição previdenciária. Então, ele está, de fato, afastado do trabalho, ele não está contribuindo para a Previdência, mas pelo fato de estar recebendo um auxílio-doença, ele pode contar esse tempo como tempo de contribuição. Agora, observe, o auxílio-doença tem dois tipos de auxílios-doença. O auxílio-doença comum e o auxílio-doença acidentário. Por que é concedido o auxílio-doença acidentário? Em razão de um acidente de trabalho. Qual a diferença da contagem dos dois? É porque no auxílio-doença acidentário, enquanto você está recebendo, você já está automaticamente contando esse tempo como tempo de contribuição. Já no auxílio-doença comum, esse período tem que estar intercalado, ou seja, ele começou a receber o auxílio-doença, ele só vai poder contar esse tempo de auxílio-doença quando efetuar a primeira contribuição posterior. Então, ele não pode estar recebendo o auxílio-doença comum e imediatamente, quando completar o tempo para a aposentadoria, já pedir a aposentadoria. Não. Ele precisa primeiro fazer uma contribuição, encerrar o auxílio-doença para poder receber a sua aposentadoria. Tá joia?
Já o auxílio doença acidentário, os benefícios acidentários por incapacidade, com exceção do auxílio acidente, que não conta como tempo de contribuição, o auxílio acidente, eles contam imediatamente como tempo de contribuição. Você não precisa fazer uma contribuição posterior, ok? Então, o auxílio doença acidentário, ele é também provisório, mas durante o recebimento dele, você já vai estar contando aquilo como tempo de contribuição. Então, é uma vantagem. E atenção, uma informação que eu vou dar. Decisão recente do STJ garantiu aquele trabalhador que antes de se afastar do trabalho para receber um auxílio-doença acidentário ou comum, ou aposentadoria por invalidez acidentário ou comum, antes do afastamento, se ele estiver trabalhando em uma atividade especial, o que é atividade especial? Aquela atividade cujo trabalhador está exposto a agentes agressivos à saúde ou exerce uma atividade perigosa, ok? Esse trabalhador, se antes do afastamento ele estava exercendo essa atividade especial, ele tem o direito de contar o tempo que ele passou recebendo o auxílio doença comum ou acidentário. O acidentário não tinha dúvida antes, mas o comum também vai ser contado esse tempo como tempo especial. Vê que maravilha? Então, o tempo que ele ficou afastado do trabalho por conta de uma incapacidade, seja ela temporária ou definitiva, vai ser contado como tempo especial. E com relação à aposentadoria por invalidez? A aposentadoria por invalidez não é definitiva? Não. A aposentadoria por invalidez ela é permanente. Mas para a atual aposentadoria por incapacidade permanente, né? Mudou o nome com a reforma da Previdência. A aposentadoria por incapacidade permanente, ela permanece enquanto houver incapacidade. Mas pode acontecer da pessoa que era, em determinado momento, incapaz permanentemente para o trabalho, vir a se recuperar. A medicina avançou tanto, pode ser que ele tenha até adquirido uma habilidade que o possibilite exercer uma atividade profissional e aí tenha ele próprio interesse em parar com a aposentadoria por invalidez. Então, mesmo a aposentadoria por invalidez, ela sofre a cada 2 anos revisões para se verificar se esse trabalhador ele retornou às condições de trabalho, né? Apenas o maior de 60 anos que não. Com mais de 60 anos, a aposentadoria por invalidez fica definitiva. Mas a aposentadoria por invalidez, ela não necessariamente é definitiva, certo? O que é que acontece quando essa pessoa volta a exercer uma atividade profissional? Ele vai poder somar esse tempo que ele recebeu a aposentadoria por invalidez como tempo de contribuição. Se antes ele exercia uma atividade especial, esse tempo vai ser contado como de atividade especial. Então é muito bom. É uma vantagem muito grande para esses trabalhadores, ok? Quarto período de contribuição que é reconhecido pelo INSS é o tempo de atividade militar, certo? O tempo de atividade militar, seja ele voluntário, que é aquele militar de carreira, seja aquele obrigatório, é contado como tempo de contribuição. Agora, para o INSS. Agora, ainda que você não execute, não exerça a atividade militar, mas esteja enquadrado naquela obrigação alternativa. Quando é que existe uma obrigação alternativa? Quando você alega a escusa de consciência. Você diz, por conta da minha religião, por conta da minha filosofia, eu não posso prestar o serviço militar. Pois bem, a lei pode criar uma obrigação alternativa. Então, tanto a atividade militar em si, voluntária ou obrigatória, é contada como tempo de contribuição, como também a atividade alternativa, que a lei determina como alternativa para aquela prestação de serviço militar obrigatório. Tá joia? Então, tempo de atividade militar também é considerado tempo de contribuição para fins de INSS. O período em que a trabalhadora recebeu o salário maternidade. Lembrando, o homem também pode receber o salário maternidade, a gente vai ter a oportunidade de trabalhar isso quando vê o salário maternidade. Mas o período de recebimento do salário maternidade é contado como tempo de contribuição. Então, você, trabalhadora, que recebe o seu salário maternidade, seja do seu empregador, se você for uma empregada, seja diretamente do INSS, se for empregada doméstica, se for
contribuinte individual, esse período de recebimento do salário maternidade vai ser contado para o seu tempo de contribuição lá na frente. Mais um período, o sexto período, que é considerado como tempo de contribuição, sem nem mesmo ter tido contribuição. É o período de anistiado político. O período de anistiado político é para aquelas pessoas que foram demitidas, foram perseguidas no período ditatorial no Brasil. E esse período ditatorial é alargado no Brasil. Ele é de 1946, 18 de setembro de 46, a 5 de outubro de 88, que é a data da nossa Constituição Federal de 1988. O anistiado político ele foi indevidamente retirado de suas atividades profissionais. Então ele não estava trabalhando. Ele ficou todo um período sem trabalhar, sem, portanto, contribuir para a Previdência, e ainda assim ele pode contar esse tempo como tempo de contribuição para a sua aposentadoria. Então, se ele retornou ao trabalho só 10 anos depois, esses 10 anos têm que ser reconhecidos como tempo de contribuição, independentemente de ter havido a prestação do serviço. Por quê? Porque foi um ato de exceção do Estado brasileiro e todo ato de exceção merece ser reparado. Nós temos um princípio da nossa Constituição Federal, que é o princípio da restituição integral. Você deve restituir integralmente o dano que você causou ao trabalhador. Então, se foi o Estado que criou esse dano para o trabalhador, que causou esse dano ao trabalhador, nada mais justo do que ele devolver na forma de contagem de tempo de contribuição para uma aposentadoria. Tá joia? Existe também, eu vou lançar um material muito bom sobre isso, aqueles atos de exceção praticados já durante o período democrático do Brasil. Nós tivemos situações de perseguição de trabalhadores de empresas estatais que podem servir aí para o norte desse período aí da anistia, certo? A gente pode usar esse período de anistia também como referência para o direito do trabalhador contar como tempo de contribuição um trabalho que ele não realizou por conta de um ato de exceção do Estado brasileiro, ok? Sétimo período, como eu falei, são 13, estamos chegando lá. O sétimo é o tempo de serviço público. Se você é servidor público, se você exerce sua atividade numa empresa estatal, esse tempo de serviço público ele será contado para sua aposentadoria. Qualquer que seja o serviço público que você exerça, você vai poder contar o tempo do serviço público no regime geral de previdência social. Como é que a gente chama isso? Contagem recíproca do tempo de contribuição. A contagem recíproca do tempo de contribuição, junto com a compensação entre os regimes previdenciários, permite que o trabalhador migre de um regime próprio de servidor público para o regime geral de previdência social. Essa migração, e vice-versa, né? Essa migração só é possível graças ao reconhecimento da contagem recíproca do tempo de contribuição. A contagem do tempo de contribuição no serviço público serve também para o regime geral de previdência. Ok? Oitava situação é o período de licença remunerada. E aí a gente vai abordar e contemplar todos os tipos de licença remunerada. Seja aquela licença graciosa, em que o empregador chega e diz, olha, você fica em casa, que eu vou lhe pagar a remuneração e você pode ficar em casa tranquilo, para uma formação profissional, quer fazer um mestrado, doutorado, eu vou pagar a sua remuneração, você vai fazer a sua formação e eu vou lhe pagar a remuneração. Houve pagamento de remuneração, tem que ter contribuição previdenciária. Tendo contribuição previdenciária, esse tempo é contado como tempo de contribuição. As férias, o período de férias, nós não estamos trabalhando. É remunerado? Tem que ter contribuição previdenciária? Então, esse tempo é contado como tempo de contribuição. Mas há aquela situação também de disponibilidade, aqueles trabalhadores que ficam disponíveis. Imagina um médico, cirurgião, diz, olha, eu não quero você aqui o tempo todo, porque não vai ter cirurgia aqui de emergência o tempo todo. Você fica em casa, assim que eu lhe acionar, você vem. Esse período de disponibilidade remunerada é também contado como tempo de contribuição. Tá joia? Nono caso aí de tempo de contribuição, o tempo de serviço prestado às justiças dos estados. Isso é curioso, porque esse tempo prestado à justiça é como voluntário da justiça. Se você é representante de juiz num período eleitoral, se você é mesário, se você é jurado, né? Todas essas atividades são contadas como tempo de contribuição. É um dia, 2 dias, 3 dias, mas conta, né? De repente faz diferença lá na frente.
Então, todo período de prestação de serviço voluntário, e aí não pode ter remuneração, porque se tiver remuneração é serviço público. Sendo serviço público, vai ser contado como tempo de contribuição, está naquela outra situação que a gente viu. Não pode haver remuneração. Não havendo remuneração, você pode contar ainda assim esse tempo como tempo de contribuição. É 1 dia, 2 dias, 3 dias, não importa. Aquele tempo vai ser somado para fins de aposentadoria no futuro. Joia? Décima situação é uma situação bem específica. É a situação do brasileiro que é contratado para trabalhar no exterior, certo? Numa representação diplomática, numa embaixada, num consulado brasileiro no exterior como auxiliar local. Esse brasileiro ele já é residente na localidade. E aí as embaixadas, os consulados, eles procuram funcionários que conheçam a realidade local, né, conheçam a cultura. Então essa contratação do auxiliar local, seja da embaixada, seja dos diplomatas, do embaixador, funcionário do embaixador, ele não era protegido antes de 1º de janeiro de 94, certo? Só a partir de 1º de janeiro de 94 que ele passou a ser segurado obrigatório da Previdência Social brasileira, porque nenhum brasileiro pode ficar sem proteção previdenciária. Então, mesmo que ele esteja residindo fora, foi contratado por uma representação diplomática brasileira, ele vai ser segurado obrigatório da Previdência Social, salvo se ele tiver já um regime previdenciário na localidade onde ele reside. Esse auxiliar local, ele pode inclusive fazer o pagamento das contribuições atrasadas naquela forma que eu expliquei de indenização. Está aí um exemplo de uma categoria profissional que não estava contemplada pelo regime geral de previdência social, só passou a ser contemplada a partir de 1º de janeiro de 1994. Então, os períodos anteriores podem ser contados para sua aposentadoria se houver pagamento na forma de indenização. Não é uma cobrança de contribuições, porque não podia cobrar contribuição nesse período, mas é um valor indenizatório equivalente ao valor da contribuição, sem juros e sem multa. Tá joia? 11º, 11, né? Já estamos no número 11, 11º caso de contagem de tempo de contribuição que todo advogado tem que conhecer, é o tempo do exercício de mandato eletivo, vereador, prefeito, governador, presidente, senador, deputado, foi exercendo de mandato eletivo, o tempo do exercício de mandato eletivo deve repercutir no tempo de contribuição para fins de aposentadoria. Observe, o exercente de mandato eletivo ele é contribuinte obrigatório da Previdência Social. Depois da reforma previdenciária, inclusive, foram extintos todos os regimes previdenciários próprios dos exercentes de mandato eletivo. Vejam vocês, deputados e senadores tinham um regime próprio de previdência. E esse regime próprio de previdência garantia uma série de vantagens para eles. Não sei porquê, né? Mas garantia uma série de vantagens para eles. A partir da reforma, quem ingressar agora com um mandato eletivo vai ter que ir para o regime geral, como qualquer trabalhador. Muito justo. Teve uma coisa boa na reforma da Previdência, foi isso. O exercente de mandato eletivo é segurado obrigatório do regime geral de previdência social e vai contribuir para o regime geral de previdência social. Óbvio, aqueles exercendo mandato eletivo que já tinham direito adquirido, eles gozam aí de algumas vantagens, um período de transição, pagamento de 30% de pedágio, idade mínima, para ter direito àquela aposentadoria referente ao período em que eles estavam vinculados já a esse regime próprio. Mas, de fato, hoje, o regime específico do exercendo mandato eletivo em todo o país deixa de existir por um motivo muito simples. A reforma previdenciária só permite um regime próprio por ente federativo. Eu não posso ter mais de um regime próprio. Ok? Então, o regime próprio dos servidores da União vai ser de todo mundo. Vai ser de todos os servidores, o juiz, promotor, todo mundo. Do estado de Sergipe, do estado de São Paulo, do estado do Rio de Janeiro, do estado do Mato Grosso, cada um vai ter um regime próprio específico. Exercendo de mandato eletivo, período que exerceu o mandato eletivo, portanto, será contado como tempo de contribuição para a aposentadoria. Precisa ter a contribuição, certo? Não é contado simplesmente assim. Precisa, de fato, contribuir para a Previdência, ok? Como ele é segurado empregado, se você pegar lá o artigo 11, você vai verificar que o exercendo de mandato eletivo é segurado empregado. Então, imagina um vereador
junto à sua Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores não faz o recolhimento da contribuição previdenciária dele. Não é um problema dele. A gente até já explicou aqui que o segurado empregado tem essa vantagem. Ele exerce atividade profissional, comprova que exerceu atividade profissional, mas a responsabilidade pelo recolhimento da contribuição é do empregador. Se o empregador não fez o recolhimento, o trabalhador não pode ser prejudicado. Isso vale também para o exercendo de mandato eletivo. 12, estamos chegando no final, o tempo de aluno aprendiz. O que é o tempo de aluno aprendiz, para que vocês entendam? Hoje em dia isso não existe mais, mas houve um tempo ali na década de 70, 80, em que o aluno de escola técnica, ele, pelo fato de estar estudando, pelo fato de fazer um estágio técnico, ele recebia uma remuneração, seja na forma de bolsa, seja na forma de alimentos, vestuário, né? Como é que eu identifico o aluno aprendiz? A necessidade de emissão de um documento chamado Certidão de Aluno Aprendiz, que a Escola Técnica emite. Então, a Escola Técnica Federal emitiu um documento, e nesse documento vem informação de que aquele aluno, naquele período, recebeu a conta do orçamento da União, um valor de bolsa, um vestuário, alimentação, qualquer tipo de remuneração, mesmo indireta, ele vai poder contar aquele tempo de aluno como tempo de contribuição para a aposentadoria, certo? Por isso, preste atenção, tem que pedir a certidão de tempo de contribuição nas escolas técnicas. E as escolas técnicas já estão acostumadas com isso, emitem sem problema nenhum. Último tempo de contribuição que é reconhecido para a aposentadoria, inclusive para uma aposentadoria específica, que é a aposentadoria híbrida. É o tempo de atividade rural, mesmo que não haja contribuição, por conta daquilo que eu expliquei lá no início do curso, de que o trabalhador rural tem uma contribuição para o trabalhador rural, que é a contribuição que incide sobre a comercialização dos seus produtos. Se ele não comercializa os produtos, ele não precisa, de fato, contribuir para a Previdência e ainda assim vai contar aquele tempo de atividade rural, né, atividade de subsistência rural, porque não teve comercialização, como tempo de contribuição. Com a ressalva, algo que tem que atentar. Antes de junho de 1991, inclusive essa contribuição não existia, ou seja, mesmo que ele comercializasse a produção antes de junho de 91, ele vai contar esse tempo de atividade rural como tempo para a sua aposentadoria futura. Seja aposentadoria rural, seja aposentadoria urbana. Imagine alguém que começou a trabalhar em uma família rural desde os 12 anos de idade, porque a jurisprudência permite você contar a partir dos 12 anos de idade, e depois começou a exercer uma atividade urbana. Ele vai poder somar esse tempo rural com o tempo de atividade urbana para conseguir, de repente, se aposentar mais cedo com a contagem desse tempo rural. Ok? Muita atenção para a aposentadoria híbrida. O que é a aposentadoria híbrida? Você poder contar o tempo rural para a sua aposentadoria por idade. Só que a idade da aposentadoria híbrida não é a idade rural, é a idade urbana. Certo? Então, esse tempo rural para completar a carência, né, do benefício da aposentadoria por idade. Ufa! Vimos 13 tempos de contribuição reconhecidos que, observe, não precisa, em alguns casos, não precisa haver contribuição, não precisa haver nem mesmo exercício do trabalho, no caso da anistia, no caso da licença remunerada, e ainda assim é reconhecido como tempo de contribuição para fins previdenciários. Então, essa aula é fundamental para você que quer advogar na área previdenciária. Esse entendimento e essa compreensão dos tempos de contribuição possíveis para seu cliente é fundamental você aprender. Guarde com muito carinho essa aula, divulgue entre seus colegas, para que possa garantir aí o atendimento de qualidade para todo mundo. Joia? Vou pedir mais uma coisa para vocês agora no finalzinho do vídeo. No site que está aí embaixo, por gentileza, responda uma pesquisa que a gente está fazendo lá. Lá você vai ter acesso ao curso gratuito e vai poder também fazer essa pesquisa. Para que serve essa pesquisa? Para eu entender as dificuldades do advogado iniciante, aquela pessoa que está começando na advocacia,
o que é de mais interesse desse público e como é que eu posso ajudar vocês, certo? A minha ideia é, a partir dessa pesquisa, poder oferecer um produto de bastante qualidade para vocês, tá joia? Beijão para todos, um abração, encerramos a transmissão. Até a próxima!